Muito bem. Próximo com a palavra, deputado Domingos Sávio. Senhora ministra Gleice Hoffmann, senhor ministro Adams, meu colega presidente dessa comissão, meus colegas parlamentares, de um modo especial cumprimentar a todos que aqui vieram acompanhar esse importante momento. Na linha que o deputado Duarte se referiu, senhora ministra, quero crer que esta reunião ela é extremamente importante, traz uma grande contribuição ao Brasil e ao governo que Vossa Excelência serve. Cumprimento a nossa senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que certamente também vem somar conosco as suas preocupações com relação a essa matéria. Senhora ministra, eu quero, de maneira objetiva, levar ao conhecimento da senhora, caso ainda não esteja informada, algumas questões com provas absolutamente claras, que vão deixar todos que em algum momento acharam que não era oportuno uma convocação, cientes de que essa casa precisa de praticar isso, para o bem do próprio governo que Vossa Excelência serve. Porque se algumas dessas informações ainda não eram de conhecimento de Vossa Excelência e da própria presidente Dilma, com certeza elas poderão ajudá-las a tomar as decisões certas e justas. Primeiro, eu quero destacar já a minha alegria de ver que Vossa Excelência constatou aqui na sua fala que a FUNAI não recebia ou não recebe ainda orientações precisas sobre os procedimentos e que no passado as demarcações eram áreas bastante distantes, despovoadas, e que agora, e Vossa Excelência disse, eu anotei, determinados povos, indígenas ou não, estimulados por movimentos irresponsáveis, Vossa Excelência disse isso, passam a reivindicar demarcação de áreas produtivas consolidadas e a FUNAI, sem uma avaliação prévia, inicia o procedimento e, portanto, estabelece o conflito. E é pior, estabelece o que eu vou provar aqui, atitudes criminosas, de um órgão um órgão do governo federal. Senhora ministra, primeiro é preciso separar o joio do trigo. Nem eu, e eu tenho participado das reuniões da Frente Parlamentar da Agropecuária, nem muito menos a senadora Cátia Abreu, somos contra os índios ou temos qualquer dificuldade de compreender os seus direitos constitucionais e, mais do que isso, queremos que o governo trate a eles com todo o respeito, garanta a demarcação de suas terras que ocupavam legitimamente e pacificamente em 1988, data da promulgação da Constituição, porque assim diz o texto constitucional, terras ocupadas que ocupavam ali naquele momento, que dê assistência, o que está faltando, às tribos que estão devidamente assentadas nas áreas demarcadas. Não temos aqui nenhum movimento contra índio, eu peço por gentileza a atenção, inclusive, da imprensa que nos acompanhe, porque eu vou dar informações e provas absolutamente concretas, que o que nós queremos é respeito aos índios, que sejam verdadeiramente índios. Assentamento, garantia de demarcação em terras que sejam efetivamente ocupadas pelos índios em 88. E respeito ao produtor e trabalhador rural. Respeito ao direito de propriedade. Respeito à lei e à Constituição. E aí eu começo a demonstrar para a senhora, ministra, o que ocorreu em Martinho Campo e Pompéu. Para que a senhora possa situar, Martinho Campo e Pompéu, em Minas Gerais, eram parte da 7ª Vila Mineira, Pitangui. Pitangui foi considerada a 7ª, senhora ministra, de um dos estados que foram inicialmente desbravados neste país, lá pelos ídolos do século XVI. Pois bem, senhora ministra, nós temos aqui um laudo antropológico que foi produzido pela professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia, em 1994. Por que ocorreu esse laudo? Porque já em 94, a FUNAI e algumas figuras começaram a dizer que queriam discutir possibilidade de terra indígena lá em Pitangui e lá na região de Pompéu e Martim Campo. Região essa, ministra, ocupada há mais de 300 anos. Pitangui é bem mais do que isso, mas eu estou me referindo a essas áreas, ocupadas legitimamente, produzindo.
Pois bem, por que lá em 94 começaram a fazer isso, ministra? Porque antes da Constituição de 88, alguns trabalhadores rurais que ali viviam questionaram na justiça, e eu tenho aqui os processos, de antes de 88, questionaram na justiça alguns direitos trabalhistas. E em alguns casos deles, questionaram direito de posse, porque moravam e trabalhavam como meieiro, em pequenas glebas de 3, 4 hectares. Alguns deles ganharam, ou os produtores concordaram pacificamente, mansamente, não recorreram, e ocuparam 2 ou 3 pequenas glebas de 2 ou 3 hectares. Todos eles aqui com processo como trabalhadores rurais, defendidos pelo Sindicato dos Trabalhadores, com carteira assinada, com registro dos seus descendentes e de si mesmos no cartório de registro de pessoas naturais, pessoas que poderiam ter alguma descendência indígena ou afrodescendência, como eu tenho absoluta convicção que eu as tenho. E a maioria dos que estão nesse plenário também tem afrodescendência ou descendência indígena. Pois bem, ganharam algum direito de propriedade e posse antes da Constituição de 88. Em 94, estimulado por algumas lideranças de trabalhadores, começaram a questionar a possibilidade de criar uma aldeia. Foi feito um laudo antropológico. Aí, senhora ministra, eu faço um comentário rápido. A antropóloga trabalhou com seriedade, até porque uma titular da cadeira de antropologia de uma universidade federal. Ela foi lá e começou lá do período colonial. Eu não vou ter tempo de ler, mas está aqui, eu vou deixar à disposição de Vossa Excelência. Ela começa fazendo referência, senhora ministra, às primeiras expedições ali que ela conseguiu localizar no Arquivo Nacional e depois no Arquivo de Minas, em 1602. E na sequência ela foi dando conta de outras situações. Para, no final, senhora ministra, ela deixar claro em vários momentos que porque o objetivo era ver se havia ali uma aldeia, se havia um território. E ela viu que houve no passado, sim, a colonização, a ampliação da fronteira agrícola, o ciclo do ouro em Minas Gerais, tudo isso antecedeu. E aí ela vem e denomina: quanto à identificação de um território original primitivo, consideramos o processo inviável. Como que você vai identificar um território? É mais ou menos querer identificar lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Seguro, com clareza, até na área urbana, onde é que tinha ou não tinha uma taba, onde tinha ou não tinha um índio. Houve num passado distante, e ela segue. Primeiro porque, pelo fato de serem de origem distintas, ou seja, as pessoas que viviam ali eram de origem distintas. Tem pessoas, ministra, que vêm do Nordeste, como trabalhador rural, afrodescendente, não só pelo fenótipo, você percebe, mas pelos dados da família, pelos nomes, pelos sobrenomes. Pois bem, nunca compartilharam de um território comum. Como consequência, a sua relação, representação e o uso que fazem dos lotes que ocupam, pequenos lotes de poceiro, né, não apresenta qualquer diferenciação dos existentes entre a população circundante, ou seja, são pequenos produtores com as características iguais dos outros, estão em volta. Senhora ministra, aqui ele continua: assim concluímos que os denominados cachixó, foram um grupo que procura se articular politicamente através da construção de uma identidade étnica, ou seja, politicamente querem construir uma identidade étnica, né, calcada numa possível ascendência indígena, numa possível. Uma antropóloga foi lá, estudou e não conseguiu nem identificar uma ascendência, né? No momento, não formam uma comunidade indígena, como é pensada juridicamente e antropologicamente. E aí segue, senhora ministra, dando conta de que não existia, nunca existiu. Aliás, para a senhora ter uma ideia, quando fizeram isso, aqueles pequenos produtores, já um pouco assustados, entraram com uma ação na justiça para demonstrar na justiça que não existe e nunca existiu etnia cachixó, ou tribo cachixó. Inventaram esse nome, pegaram alguns poceiros que ganharam direito de posse, aí sim eles se diziam trabalhador rural, e ganharam na justiça. Está aqui os processos, por isso que eu digo que tem prova. Pois bem, inclusive tem provas as mais detalhadas, o atestado de pobreza dizendo sou trabalhador rural e tal. Tudo virou índio depois, índio hollywoodiano, porque eram trabalhadores rurais, ganharam um direito. Aí, senhora ministra, a FUNAI não ficou satisfeita. A FUNAI sabe o que fez? Contratou outro laudo antropológico.
Aí veio uma pessoa e fez um laudo antropológico dizendo que, não, ali existe uma aldeia, uma etnia, etc. Só que nós descobrimos que essa pessoa que fez o último laudo antropológico tinha uma relação afetiva com esses que se dizem índio. Ela fez um mestrado e na tese de mestrado, ela disse, senhora ministra, na tese de mestrado, eu estou caminho para concluir, presidente. Um minuto. Na tese de mestrado, ela disse textualmente o seguinte, que a área ocupada por aqueles que reclamam essa possibilidade, ela fica em 3 pequenas glebas que não ultrapassa 40 hectares, a soma das 3 pequenas glebas. No entanto, ela própria foi responsável por um laudo falando, ela fala que não comporta 40, falando na possibilidade de chegar até 40 mil hectares. E a FUNAI já publicou, aí vem a informação que eu passo para a senhora, e pergunto na sequência se a senhora sabia, a FUNAI publicou no dia 25 de março, senhora ministra. Senhora ministra, presidente, é porque são documentos, aqui está escrituras, senhora ministra, escrituras dessas propriedades. Aqui essa escritura, por exemplo, é de uma pequena propriedade de pouco mais de 15 hectares. Então não fiquem aí falando, tem fazendeiro invadindo. Tem falso índio invadindo terra de micro e pequeno produtor. 15 hectares. São descendentes da 6ª geração de Joaquina de Pompéu, que era uma patriota brasileira e que tem uma história bonita. Joaquina de Pompéu, como Dona Beija em Araxá, é uma descendente. Eu concluo, está aqui a escritura, presidente. Veja bem, esta situação, embora com todas as provas, foi lá a FUNAI, foi lá essa antropóloga encomendada, não ouviu nenhum prefeito, não ouviu nenhuma liderança, e publicou no dia 25 de março, uma portaria tomando as terras desses produtores, para propor na demarcação. Eu faço 2 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, a senhora tinha conhecimento disso? Acredito que não. E não tendo, qual a providência? Assim como no Paraná, cancelar, que é o correto. Segunda pergunta, ministra. Eu conversei com os mais diversos advogados, inclusive com o doutor Adams. Não há motivo nenhum para que a portaria 303 não tenha vigência. Não há motivo jurídico, constitucional. Aliás, o governo, o executivo, tem a prerrogativa de estabelecer critérios. E Vossa Excelência acabou de dizer que faltam critérios. A portaria 303 é critério, ministra. Por gentileza, não há motivo jurídico que a portaria 303 seja implementada sob pena do governo estar estimulando a ação criminosa da FUNAI.